Isso. E aí nós vamos começar então com o nosso a nossa apresentaçãozinha da aula inaugural de sociologia. Vejam, vejam, nesse ponto aqui, né, na aula 25, 26, página 4 do caderno complementar de sociologia, nós começamos a ter acesso a um assunto que também vai linkar muito fortemente com geografia. Então é importante ter um olhar sociológico também quando você encontra outros assuntos, né, de outras disciplinas. Muito importante isso. Nesse caso, um assunto ligado diretamente à geografia, né? Que nós vamos falar em país, nação, estado, vamos falar em nacionalismo, xenofobia, tá? Que, de alguma forma, são problemas extremamente contemporâneos, né? Na nossa sociedade, tá? Então, para começar, uma reflexão aqui, ó, do Paul Valéry, né? Paul Valéry nos disse o seguinte: toda política, ó, ai, Cacilda, ouve o que a gente tem para falar aqui, quer ver, ó? Vou pegar aqui um marca-texto. Toda política baseia-se na indiferença da maioria, sabe? Olha, não ligo, puta política, coisa chata, mano, vai se lascar, velho. Sem a qual não há política possível. Tá? Então é preciso, segundo Paul Valéry, que apenas uma minoria se dedique à política e que essa minoria consiga, de alguma maneira, fazer valer para toda a sociedade os seus interesses, aproveitando-se da indiferença da maioria. Né? Vocês se lembram que nos Estados Unidos, na eleição do Donald Trump, na anterior, né, não essa desse ano, do ano de 2020, na de 2016, metade só dos eleitores, das pessoas habilitadas a votar, compareceram. Tá? Então, é um número muito grande de pessoas que não se interessam em sair para votar. Tá? No Brasil, por exemplo, o voto é obrigatório. E se não fosse? Quantas pessoas sairiam para votar no dia da eleição? Né? Eu confesso que talvez, dependendo da eleição, eu não saísse. Muitos de nós, eleitores, não nos lembramos em quem nós votamos. Em quem eu votei? Pô, não lembro. Em quem eu votei para deputado estadual? Não lembro. Quem eu votei para deputado federal? Senador? Já não lembro mais. Estou sendo sincero. Né? Porque talvez, né, a gente sempre tem a impressão de que aqueles caras são mais do mesmo, né? Que eles estão lá por eles mesmos, não por mim que votei neles. Tá? Ah, anula o voto, né? Anula o voto. Sei lá, talvez seja uma solução ou não. Mas a pergunta é, por que nem todas as pessoas têm interesse pela política? Existem motivos diferentes, né? No meu caso, no meu caso, eu tenho que ter interesse por uma parte, pelo menos, da ciência política, da teoria política, eu tenho que me manter informado, porque isso faz parte do meu ganha-pão. Mas eu não vejo a hora de me aposentar para comprar só a Gazeta Esportiva, sabe? Só vou ler Gazeta Esportiva, nem sei se esse jornal existe ainda, mas só vou ler coisa de esporte. Né? Não quero saber de política mais, quando eu não precisar para sobreviver. Por quê? Porque os caras que são eleitos, sinceramente, a maior parte deles não me representa. Eu não me sinto representado por eles. Além disso, quando um candidato que eu não gosto ganhou, né, eu menos ainda vou querer saber do que ele está fazendo. Só se for para meter o pau. Né? Só se for para falar mal. Certo? Então, nem todas as pessoas acabam revelando interesse pela política, muito menos pela ciência política, como chegamos até aqui, né? Bem, e aí vem uma reflexão interna para cada um de vocês
se perguntar: eu tenho interesse por política? Vocês jovens, né? Têm interesse por política? Ou política é coisa de velho, né? Aqueles velhinhos que fica lá sentado, né? Aquela gente com aquela que quando eles aparecem para dar entrevista, aquela meia na metade da canela, aí aparece aquela meia preta com a canela branca, com aquela calça meio pula-brejo. Aqueles... Ontem eu estava vendo a eleição para presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, um show de horrores, né? Um horror, uma coisa. Aí você vê como o Brasil, como o povo brasileiro é mal representado, meu Deus do céu, né? Ô, professor, eu tenho interesse em Você política. tem? Que bom, cara. Eu tenho mais por influência do meu avô, né? Que foi vereador e tal. Aí sempre discute sobre política lá, a Ótimo. família. Sabe por Aí que que isso é eu sei ótimo, Gustavo? bastante. Isso é ótimo, sinceramente, estou sendo sincero, né? Porque as decisões daqueles velhinhos lá atingem todas as pessoas. O cara dá uma canetada e eu tenho que trabalhar mais 10 anos sem poder me aposentar. Ano que vem, perdão, em 2022, eu vou completar 40 anos trabalhando, seguido, dos 14 aos 54 anos trabalhando. E não posso me aposentar, tenho que esperar até os 60 anos, aí tenho que trabalhar mais aí. Eu ia trabalhar mais 2 anos, um velhinho deu uma canetada e eu vou ter que trabalhar 7 anos. Entendeu? Sempre que eu estou para me aposentar, aumento a distância, né? Então você começa a correr uma maratona e alguém fala: não, agora você tem que correr mais 10 quilômetros quando você chega no 42, no quilômetro 42. Mas eu acho ótimo que vocês, jovens, como o Gustavo falou, se interessem por política, porque a decisão do político impacta diretamente cada um de Ô, nós. professor, eu acho que o Oi, interessante é as ações dos políticos, né? Essa é sim, a parte que vai impactar mais, né? certeza. Só que o político, concordo, o político ele tem determinadas ações quando está, digamos, num cargo, porque foi colocado lá, né? E você, por exemplo, se eu soubesse direitinho, né, quem é o meu deputado estadual, por exemplo, eu poderia mandar um e-mail para ele, olha, votei em você, fiz campanha por você, mas eu não faço isso, né? E isso seria o certo, para poder influenciar as ações dele lá como meu representante, sabe? Fazer um abaixo-assinado dos eleitores do vereador Chiquinho Banana, sei lá, né? E aí a gente vai lá no gabinete dele, sei lá, 50 eleitores dele vão lá no gabinete do Chiquinho Banana e falam, ó, seu Chiquinho, está aqui, né? O senhor votou assim, nós não gostamos, senhor, por favor. A ideia de um, como o pessoal está falando agora, mandato coletivo, né? Aqui em Ribeirão Pires tem um mandato coletivo para vereador que parece que é de uma vereadora. São 5 pessoas que representam diferentes segmentos lá de grupos femininos, né, de direitos femininos aqui de Ribeirão Pires, que conseguiram eleger uma vereadora. E ela se propõe a defender os interesses desses grupos. Então, ela representa esses grupos aí. Olhar a ação do político e pressionar para que as ações dele me representem. Não adianta nada o político ter ações que não me representam, né? Isso é uma coisa importante também, tá? Bem, É que o professor, o povo reclama muito, mas também nem faz o papel deles também, né? Eles exatamente. esperam sentado assim, como Isso foi mesmo, eu falado. concordo. Você tem que fiscalizar o cara. Você tem que. Ele reclama, reclama e não faz nada. Nem vai na câmera pra falar com ele, não faz nada. É verdade. Você tem que ser fiscal, porque o cara ele vai aparecer para pedir seu voto a cada 4 anos. Seu voto a cada 4 anos. Mas seria interessante que você o pressionasse e fosse o fiscal dele, né, durante esses 4 anos. Tá? E aí talvez esse sentido da representatividade fosse mais adequado. Verdade. Nós elegemos, nós votamos no cara e ficamos esperando que ele faça tudo por nós, né? Ele Se faz tudo fosse por ele. juntar todo o povo brasileiro
para pressionar o político. Aí funciona, né? Então, Aí funciona. Isso é verdade. Tá? Se você. Bom, tanto é que já foram dois presidentes já foram empichados, né? O Fernando Collor de Mello teve uma pressão popular muito forte sobre os políticos e a Dilma Rousseff, né? Também houve uma pressão aí pela saída dela. Bom, o Ari, né, o Aristóteles, diferencia na sua obra A Política 3 formas de exercício do poder, porque política nada mais é do que isso, né? Um grupo de pessoas que se junta para tomar o poder e fazer aquele poder funcionar para elas. O poder paterno, que é exercido sobre. Isso aqui está falando da Grécia Antiga, tá, pessoal? Então, o poder paterno, que é exercido sobre os filhos. Mas também já não é bem assim hoje em dia, né? Os filhos adquirem cada vez mais autonomia, né? A ideia de poder paterno ligado ao pai também já não é verdade, porque pai e mãe administram junto, ou, né, administram nem tão junto, a mãe manda mais do que o pai, tá? Como aqui em casa, por exemplo. Então, o poder paterno ligado à família, né, o poder de alguém ligado à família. Hoje em dia, as decisões na família são muito mais compartilhadas, né, do que no tempo de Aristóteles. O poder despótico, que é o déspota, é um ditador, né, é um governante autoritário que governa para ele, para a família dele, para aquelas pessoas que são mais próximas a ele. E o poder político propriamente dito, que para Aristóteles pode ser de 2 formas. Ó, você pode governar para si mesmo, e aí você se confunde com o governo despótico, tá? Isso acontece em governos viciosos. Ou você pode exercer o poder político para quem é governado, para aqueles que te elegeram, que te escolheram, enfim. Tá? E aí nós temos governos corretos. Seria simples, né, se fosse assim, tá? Mas às vezes o governante tem que tomar decisões dificílimas, né, que às vezes atingem boa parte da população, enfim. Tá? Então não é tão simples. Mas o Aristóteles foi o primeiro cara a pensar filosoficamente sobre a política. Isso é muito importante. Ele foi o primeiro cara a dedicar uma obra inteira chamada A Política a esse assunto. Tá? Depois, já no século XIX, o Max Weber, um filósofo, um sociólogo, né, importantíssimo. Eu sou weberiano, né, eu me filio ao pensamento weberiano, acredito muito em Max Weber. Ele escreveu um outro livro importante também, chamado Política como Vocação. Não é o livro mais importante dele, tá? Não é. O livro mais importante dele é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Mas esse livro também é importante. Ele designa lá os 3 tipos puros de dominação legítima, né? Dominação burocrática, dominação carismática e dominação tradicional, tá? E nos dá a definição de política. Ó, um agrupamento, olha que legal, muito simples, né? Um agrupamento, certo? Que quer dominar o Estado, que é o aparato de poder, tá? Olha aí, ó, o Estado, para fazer com que esse Estado trabalhe para esse grupo, né? Certo? Olha aí. Essa é a definição, a preocupação com o Estado, que é o centro do poder político. Quando, na verdade, a gente sabe que o Estado hoje em dia, né, isso aqui é Max Weber no século XIX, início do século XX, escrevendo, né, o Estado era muito importante. Hoje em dia o Estado já não é mais assim tão importante, né? Ele tem lá o monopólio da violência, ele tem a caneta, mas existem outras instituições, né? Talvez, inclusive, que influenciam o Estado. Você pega, sei lá, o WhatsApp, que é controlado pelo Facebook, né? Ele ajuda a eleger e derrubar políticos facilmente, né? O Google, né? Essas grandes empresas de informação, elas ajudam a disseminar fake news, elas ajudam a pôr e derrubar
políticos aí, basicamente, a seu Os bel jornais também, né, Brasil. professor? Jornais, sim. Ainda mais aqui no Brasil. Você tem dois grandes jornais, basicamente, né? Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, com suas filiais, que reproduzem as notícias que são criadas na Folha e no Estadão. Canais de televisão, você tem o da família Saad, que é a Bandeirantes, o da família Marinho, que é a Globo, o do Silvio Santos, que é o SBT, o da Record, lá do Edir Macedo. Olha lá, você tem 5 canais gigantes aí, que são de 5 famílias, né? 4, 5 famílias. Tá? Então essas famílias se reúnem por teleconferência e falam quem vai ser o próximo presidente. Né? E aí elas vão vender o peixe do jeito que quiserem, vão transformar alguém em herói, alguém em vilão, né? E nós, como massa de manobra, vamos atrás deles e acabamos elegendo aquele que eles quiserem. Né? Então é mais ou menos assim que a coisa funciona. Tá? Existe um campo muito grande na sociologia que é a ciência política. Quando eu fiz faculdade de sociologia, eu tive aula de política 1, 2, 3 e 4. Foram 4 anos tendo aula de ciência política. Uma professora chamada Marli. Nossa, ela era tão magrinha, que de frente parecia que ela estava de lado, e de lado parecia que ela tinha desaparecido. Né? A gente tinha medo que ela soltasse um pum e virasse do avesso, assim. Tão magra que ela era. Bom, então, a professora Marli me ensinou que o poder do Estado se baseia no monopólio, do exercício do direito, que é a lei, e da força. Né? Então, pode vir um agente do Estado aqui na minha casa, com um mandado de prisão, e me levar embora. Me pôr no camburão e me levar para a delegacia. Tá? Eles podem fazer isso. Eles podem me parar na rua e pedir para me revistar. Eles podem parar meu carro e pedir meus documentos. Né? Então, é o monopólio do exercício da força. E também da força do exército, da força de me prender, de me multar. Né? Então, é o monopólio da violência legal, monopólio da violência legalizada. Por isso que é preciso ter freios institucionais também para a ação do Estado no exercício dessa força contra o cidadão. Tá? Hoje em dia, esse poder é exercido por um regime parlamentar que elabora as leis, né, que diz o que é certo e o que é errado, que diz o que pode ser feito e o que não pode ser feito, o que você tem que pagar ou não, os impostos. Tá? Então, um regime parlamentar eleito, então são nossos representantes, voltamos naquele ponto inicial, né, da fiscalização, que precisa ser sempre orientado, senão eles fazem aquilo que eles querem ao bel prazer deles. O Estado pode se encontrar em 2 grandes situações, né? Uma situação de conflito, são os conflitos internos, né? Quando as pessoas lutam pelos seus direitos, quando fazem manifestações na rua para tirar presidente, ou contra o Supremo, enfim, né? Um país dividido, como infelizmente está o Brasil, né? Como estavam os Estados Unidos, ou ainda estão, e talvez agora com o Joe Biden haja uma conciliação, e os conflitos externos, né? Quer dizer, um Estado em conflito externo, que está sofrendo uma invasão, por exemplo, né? O poder do Estado vai ser pela expulsão do invasor, pela sua independência, tá? Então, os conflitos fazem parte da dinâmica do próprio Estado. E existe também a situação de paz, a paz interna e externa. Eu não tenho conflitos internos, não estou sendo invadido, etc, etc. Aí o Estado pode utilizar toda a sua energia, pode utilizar toda a sua capacidade, seus recursos, etc., para a busca da prosperidade. Então, a melhor situação, evidentemente, é sempre a situação de paz no Estado, né? Mas tem que ver se essa paz interessa ao governante ou não, né? Às vezes o governante quer manter o povo dividido para ele se sobrepor a esse povo, né? Para ele conseguir ter aqueles 30% de apoio que levam ele para o segundo turno da eleição. Tá? Mas é claro que a melhor situação para a busca da paz e da prosperidade
é a situação de paz. Bem, um outro cara importante, um discípulo de Weber, um alemão chamado Karl Mannheim. O Karl Mannheim, ele diz o seguinte: não dá para analisar a política. Porra, professor, agora você fala isso? Depois de ter colocado tudo isso aqui, você fala que não dá. Não, não sou eu. É o Karl Mannheim. Ele diz que não dá para ter investigação política, gente. Porque quando você analisa a política, você não consegue analisá-la de uma forma desapaixonada. Você se envolve naquilo. E isso acaba fazendo com que você não tenha uma visão neutra. Ele diz que é impossível ter neutralidade quando você analisa a política. Então, se não dá para ter neutralidade, se eu sou levado pelos meus valores de classe, pela minha ideologia, etc., a minha análise vai ser comprometida. A minha análise será comprometida. Se você é um cara de esquerda, você vai analisar a política a partir. Você foi formado como uma pessoa de esquerda, sei lá, sua família é de esquerda, não sei, você militou no movimento sindical, enfim. Na faculdade você teve professores de esquerda, blá blá blá. Você vai ter uma análise voltada de um jeito, né? Sua análise vai ser de um jeito. Se você teve uma vida ligada a princípios liberais, uma vida ligada a princípios conservadores, a sua análise será de outro jeito, tá? Então, no fim, o próprio investigador tem que ser investigado, porque ele não tem neutralidade. Tá? O Mannheim nos fala em impossibilidade da neutralidade científica na análise dos fenômenos políticos. Tá? É impossível que haja uma análise completamente neutra. Tá bom? Ele põe um limite aí para a gente. A segunda parte da aula nos fala sobre política, povo e nação. Aí é preciso diferenciar esses três elementos aqui, ó. Primeiro, povo, tá? Povo é um conjunto de pessoas que tem mais ou menos os mesmos objetivos. A mesma herança cultural, fomos colonizados pelos portugueses, falamos português, né? Aqui, ó, falamos português, tá? Gostamos de comer arroz e feijão, né? Enfim, tá? Temos um passado histórico comum, Cabral veio aqui, tomou posse, passamos pelo período colonial, fomos formando o nosso território, queremos que o nosso país se transforme numa potência, queremos que o Brasil seja um dos grandes países do mundo. O Brasil começa lá no Oiapoque, né? Lá no extremo norte, na Serra de Contamana, e vai lá no sul, no Arroio Chuí, então tem um território, e temos a nossa Constituição, a Constituição de 1988, temos o Código de Processo Civil, Criminal, Comercial. Bom, esse povo que em algum momento percebe que tem essas características, decide se organizar numa nação. Uma nação que represente as suas características, os seus interesses. Esse é o jeito certo de fazer o negócio. Um povo, não é à toa que a declaração lá dos Estados Unidos de independência, a declaração de independência dos Estados Unidos começa com nós, o povo, né? Então, o povo que tem essas características, que se reconhece, cria a nação. E a nação cria o Estado. Isso é o certo. Você parte do povo, que cria a nação, que cria o Estado como seu representante. Professor, e a massa? Massa, o nome já diz, é alguma coisa que pode ser moldado, manobrado, que adquire a forma que você quiser. Então, é diferente de povo. Mas a massa pode formar a nação? Pode. Você pode, por exemplo, formar o Estado, e esse Estado cria lá um grupo que ele vai chamar de meu povo, mas na verdade ele devia chamar de minha massa. Entendeu? Que é o que aconteceu no Brasil, por exemplo. Então são pessoas alienadas, são pessoas que
não se ligam em política, né? São pessoas que não influenciam, elas são influenciadas, enquanto que o povo que se organiza em nação e Estado, esse sim influencia, e não é influenciado, ele não é massa de manobra, tá? E aí começa então a surgir a ideia de Estado, né? Um Estado que lá na Europa surge com o absolutismo, o chamado Estado moderno, né? Olha aí, ó. Então nós temos alguém que vai deter o poder político, o exército, a lei, a arrecadação de impostos, tá? E vai exercer esse poder, né? No caso dos Estados Unidos, já no século XVIII, aconteceu aquilo que eu falei. O povo formou uma nação e a nação formou o Estado. Então, o representante do Estado, o presidente dos Estados Unidos, ele é, teoricamente, representante de toda uma nação. No Brasil, a família real portuguesa veio para cá, trouxe o Estado português, tivemos a independência feita pelo príncipe português Dom Pedro I, que começou a tentou formar a nação e está tentando até hoje, né? Na verdade, o que a elite brasileira formou foi uma massa, né? Uma massa de manobra aí, na sua maior parte. É claro, tem as pessoas que são politicamente engajadas e tal, mas a maioria de nós é bastante alienado, né? Somos apenas massa. Tudo bem? Isso aqui seria interessante que vocês entendessem, tá, pessoal? Né? No caso do Brasil, é de cima para baixo. É o Estado português que vai trazer todos os seus vícios, né, e vai tentar formar a nação. Como se dizia, inventamos o Brasil. Agora precisamos inventar os brasileiros. Né? Outro, o Lima Barreto dizia: o Brasil não tem povo, tem plateia. Tá? Já nos Estados Unidos, os colonos se juntam, fruto lá da sua história comum, e criam o Estado norte-americano, muito mais eficiente, muito mais representativo daquelas pessoas. Finalmente, chegamos na parte que diz respeito aos direitos da cidadania, né? Direitos da cidadania. Vamos pensar primeiro que, segundo a ONU, todas as pessoas, apenas por terem nascido, independentemente do lugar em que nasceram, elas têm direito à paz, à busca da felicidade, né? À busca da prosperidade, à vida, são os direitos humanos. Por ser humano, você tem direito à vida, à luta pela felicidade, à prosperidade. Quando você se insere numa sociedade, você passa a ser cidadão. Então, você nasceu no México, atravessou o Rio Bravo do Norte ou o Rio Grande e foi para os Estados Unidos. E aí você quer exercer esses direitos de cidadão americano. Mas aí alguém que vive lá nos Estados Unidos diz assim: por que você vai ter os mesmos direitos que eu? Por que o haitiano, o boliviano, que vem para o Brasil, vai ter os mesmos direitos que eu que vivo aqui? Aí você vai responder: porque ele é humano, porque ele também trabalha, porque quando ele compra feijão ele também paga imposto. Só que o cara que é xenófobo, né? Xenófobo, tá? É ódio a quem é de uma raça, de uma etnia diferente, a quem não pertence à minha nação. Ele não aceita isso. Ele acha que aquele cara que é diferente é uma ameaça a ele. E aí ele alega patriotismo. Brasil acima de tudo. Para dizer que ele tem amor ao país e que esses estrangeiros querem acabar com os valores do país que ele vive, e por isso eles têm que ser expulsos, por isso nós temos que construir um muro na fronteira entre Estados Unidos e México, porque eu acho que os valores da minha nação, do meu povo, são incompatíveis com os valores daquele outro cara que está chegando. A culpa é sempre de quem vem depois. Então, eu dou como desculpa o fato de
eu ser um membro da nação, amar o meu país, para ser contra o outro que é diferente, ignorando que ele tem direitos humanos e ignorando que ele também paga tanto imposto quanto eu e que provavelmente esse cara que chegou vai fazer alguma coisa que eu não queria fazer. Ele vai exercer um trabalho subremunerado, provavelmente, com menos direitos, provavelmente, e vai fazer aquilo que eu não queria fazer, tá? Então, o nacionalismo vira patriotismo e o patriotismo vira xenofobia. Por isso, cuidado. Cuidado quando vocês estiverem fazendo um discurso muito patriótico, né? Não se esqueça de que o outro também tem direitos. O outro também paga imposto. O outro está exercendo, às vezes, um trabalho que você não iria fazer. Tá? Xenofobia. Bom, essa é a nossa aulinha, tá, gente? Agora, quando vocês pegarem o material, vou pedir para vocês fazerem os exercícios das páginas 10 a 15, que eu vou corrigir na terça-feira que vem, sobre essa aula aí. Tá? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém gostaria de se colocar? Tranquilo? Ô, professor, Oi, irmão. quando você estava falando da parte dos jornais e das Sim. famílias e tudo mais, fez lembrar de um conteúdo que a gente aprendeu, acho que foi em filosofia ou sociologia, que era sobre a verdade, né? E a questão de que um pequeno grupo de pessoas decide o que é verdade para uma população, né? Exato. O que é a verdade para os outros, né? O que é a verdade? A verdade é uma questão filosófica fundamental. Se a verdade é universal ou se é apenas uma narrativa. Hoje em dia nós vivemos muito de narrativa, não de verdades absolutas. Tá? É verdade isso. Você tem que refletir sobre isso também. Muito bem. Algo mais, minha gente? Estou vendo aqui as coisas aqui, os comentários de vocês, muito interessantes. Bom, amanhã, então, nós nos encontramos, não é isso? Deixa eu ver. Hoje ainda? É. Daqui a pouquinho, às 9h30, não, às 8h40, desculpa, nós temos a nossa aulinha de geografia, tá? Então, olha, descansem esses 12 minutos e às 8h40 a gente volta a se encontrar para a aula de geografia, tá? Até bem daqui a pouquinho. Vou no banheiro, bebo Tá, uma água. professor. Até Tchau, daqui a tchau. pouco. Tchau. Tchau.